Oi, tudo bem? Eu sou a Marise Toffoli, sou gastropediatra. Estou aqui com a Simone, minha amiga, que é pediatra, especialista em amamentação, no nosso podcast Evidências em Pediatria. E agora, para a gente falar de um assunto muito importante. Todo mês de março, no dia 21, é considerado o Dia Internacional da Trissomia do 21. E é importantíssimo que a gente fale sobre isso, né, Simone? Acho que tem, ao longo dos anos, a gente tem muitas novidades para falar do manejo desses pacientes. No dia 21 de março é um dia que é dia 21, trissomia do 21, 3, mês de março. Por ser uma trissomia do cromossomo 21, ele teria 3 ao invés de 2 alelos. E nesse dia nós vamos melhorar a nossa conhecimento, adesão, diminuir bullying, aumentar a inclusão dos pacientes com a trissomia do 21. Importantíssimo. O que mudou? Há 20 anos atrás, nós pouco sabíamos sobre isso. Continuamos sabendo pouco, porém, hoje, nós, além de termos um diagnóstico feito muitas das vezes no momento do diagnóstico da sexagem fetal, que é um diagnóstico precoce, em alguns casos nós não vamos conseguir fazer o diagnóstico só após o nascimento, mas com a melhoria nos exames realizados, das morfológicas, dos médicos especializados e capacitados para realizar esses exames, nós conseguimos fazer diagnósticos e detecção mais precoce. Então, Simone está dizendo, né, que o pré-natal ele é fundamental para que a gente faça diagnóstico precoce, um bom acompanhamento com ultrassons que vão ver características específicas no bebê, podem nos trazer a suspeita, a indicação de se fazer um exame genético ainda na gestação ou um olhar mais atento já na sala de parto para que esse diagnóstico seja suspeitado e depois confirmado através do estudo genético. Porque a gente saber precocemente dessa possibilidade do T21 muda o nosso olhar de pediatra frente a esse paciente e essa família, não é? Principalmente quando nós sabemos que muitos dos pacientes, eles vêm com algumas outras alterações que podem ser graves. Por Uhum. exemplo, em 50% eles vão ter cardiopatia. Então, se eu pego esse bebê intraútero e eu faço esse diagnóstico, se eu já vejo essa cardiopatia ainda dentro do útero, na gestação, eu posso preparar a família, preparar a equipe inter e multidisciplinar, preparar o atendimento melhor para esse bebê quando nasce. Outra coisa que é muito comum, que acontece nesses bebês, é a atresia de duodeno e problemas de imperfuração anal. Então, são pacientes que eles podem cursar ao nascimento com uma atresia de duodeno que precisaria ser rapidamente resolvida. Uhum. Então, quando eu tenho um rastreamento mais eficaz, eu consigo dar um melhor atendimento para esse paciente. Perfeito. Porém, nada impede que eu não saiba e ao nascimento, ao suspeitar, eu já faça todo o rastreio, sabendo das principais patologias que vão afetar esse bebê. Isso. Antes da gente falar das principais patologias logo ao nascimento e a longo prazo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de fatores de risco. Existem fatores de risco para o desenvolvimento do T21? O que se sabe, e eu participei de uma live com um fetólogo maravilhoso, ele falou o seguinte, eu falei para ele, eu fiz uma pergunta para ele, se os índices que a gente tem lido a respeito, se estão 50% realmente de aumento de Uhum. T21 acima dos 40 anos, ele era real. O que ele me disse? Que acima de 35 anos, a gravidez já é de risco para a trissomia de 21. Então, eu estou colocando novamente em cima dessa mulher que já tem um peso enorme, o fato de que quanto mais ela espera para engravidar, ela aumenta as chances de ter um bebê com a trissomia. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que tem visto muito em mães adolescentes jovens, 15, Uhum. 16 anos. Então, existe um risco muito maior nas gestantes idosas. Pesa muito a gente Pesa. escutar idosa Uhum. aos 35 anos, e Uhum. esse idosa aumenta muito mais aos 40. Então, se eu puder antecipar meu período de gestar,
Uhum, Porque eu não vou me afundar aqui, me aprofundar. Se eu congelar esse óvulo, eu vou estar diminuindo a minha chance, que esse é um assunto para a gente convidar depois uma ginecologista e o sim. nosso fetólogo para a gente Aham. discutir esse assunto, para poder nossos seguidores, ouvintes e pacientes ficarem um pouco mais tranquilos, porque é um peso difícil isso, né? Sim, sem Mas dúvida. esse é um fator de risco. Fator de risco, né? É importante que a gente saber, isso existe. E a gente tem que depois buscar, né, os cuidados necessários para acompanhar esses casos. Vamos falar então agora do que você já queria falar, que é sobre o que a criança, então, que nasce com T21, quais são os fatores de risco, o que a gente tem que preocupar, como seguir esse paciente, quais são os cuidados específicos que a gente precisa ter com esses pacientes. Marisa, sim, são muitos, mas eu acho que o principal que nós precisamos entender é que a nossa janela de oportunidade é ao nascimento até os 2, 3 anos de vida, quando eu tenho detecção e estímulo para que essa criança Uhum. desenvolva toda a sua maior potencialidade. Vamos dizer, essa criança é uma criança que vai ter no futuro uma tendência a ter intolerância ao glúten. Isso é lá na frente. Uhum. Aqui, até os 2 anos, eu preciso. O que ele pode ter a mais e o que eu posso fazer para depois eu conseguir, junto com os especialistas, que é obrigatório que eles caminhem juntos. Isso é uma coisa que a gente tem que afirmar. Eu preciso ter vários especialistas caminhando junto, para que depois as outras coisas que elas vão acontecer, elas estejam mais a família esteja mais tranquila, perceba e procure assistência. Mas o que esse paciente vai ter que eu preciso, ao nascimento, encaminhar esse paciente? Eu preciso fazer diagnóstico e rastreio das doenças cardiovasculares. Então, eu tenho muito cardiopatias, eu tenho muito Uhum. defeito átrio septo. Então, mas eu tenho também hipertensão pulmonar. Então, vamos dizer que esse paciente não tem uma cardiopatia, mas eu tenho que seguir esse pulmãozinho dele. Eu Uhum. tenho que ter uma boa cardiopediatra. Então, é isso. Então, um cardiopediatra é fundamental da gente ter como parceiro na condução desses pacientes. Quem mais? Eu preciso de um fonoaudiólogo, porque é um Uhum. paciente que tem uma hipotonia, uma dificuldade de fazer sucção, que pode levar a mãe a achar que ela tem pouco leite. E ela vai Aham. querer desmamar, porque ela está É. angustiada, porque ele é um bebê muito quietinho, porque ele é mais hipotônico. Isso, ele é mais Ele não é um bebê molinho. vigoroso que chora o dia inteiro, então ela Isso. fica Ele cansa de cansa. sugar, Exato, ele né? faz mais esforço, Uhum. fonoaudiólogo. Eu preciso de um fisioterapeuta, porque eu Uhum. preciso colocar as posturas, preciso colocar esse bebezinho, eu tenho que saber se ele não tem nenhum defeito na coluninha dele, se aqui a atlanta axial dele tá tudo ok. Então eu preciso de um fisioterapeuta. Também para melhorar essa flacidez que eles têm, né, Simone, que é fundamental a gente já ir trabalhando. Preciso de um otorrino, porque os defeitos de audição são imensos e esse bebê, para essa criança se desenvolver melhor, ela precisa escutar bem. Porque se ela não escuta bem, ela não fala bem, ela não vai se desenvolver. Então, tem que ter um teste de orelhinha, um Bera, aos 6 meses, com 1 ano, com 2 anos. Então, eu preciso de um otorrino que ande junto. Uhum. Preciso de um oftalmo. Tem muita lesão ocular. E no Congresso no Americano de Pediatria de 2 anos atrás, quando foi feita a atualização, eles falaram que eu preciso pedir para a mãe, tire uma foto uma vez por ano. Pensei, isso não é óbvio? Nem todo mundo revela foto, nem todo mundo acha a foto naquele momento. Eu preciso ver os defeitos de estrabismo, de vergismo, de fixação. Eu preciso de um oftalmologista que tenha acompanhamento dessa criança. Preciso de um gastro. Ele tem muito, e isso eu vou deixar para você falar, muita alteração da digestibilidade, da motilidade. Eu tenho doenças que andam junto, como Hirschsprung. Uhum. Então, um bebê que eu preciso de um gastro. Mas, doutora, preciso de tudo isso? Não, precisa de mais. Precisa de Preciso de um endócrino. endócrino, porque ele tem falha de crescimento, eu preciso ver puberdade, ele tem muito hipotiroidismo, alteração do timo, que vai alterar a resposta imunológica dele às vacinas. O paciente que tem T21 não vai responder à vacina? Vai, mas ele vai demorar mais, ele vai ter uma resposta mais lenta. Então, eu vou precisar também de quem? De um imunologista para ver essa resposta dos T's dele, né? A Uhum. resposta do timo, a resposta imunológica. Então, é um bebê que ele precisa de, ao nascimento, ter um pediatra com o olhar global
que goste de dar as mãos, que caminhe junto, que Uhum. entenda que ele sozinho não vai conseguir fazer nada e Sim. que se ele não tiver essa equipe junto, ele não vai conseguir a melhor evolução desse paciente. É. Eu costumo dizer que ele precisa de um bom pediatra para orquestrar isso tudo, porque é muita coisa, É. né? Na hora que a gente vê, poxa, são quantos especialistas com um olhar específico também, que estejam atualizados nessa situação, porque como toda situação mais complexa, a gente também tem o que tem embasamento científico, o que tem evidência e o que não tem evidência. Então, como você citou, tudo isso que você falou foi baseado em evidência. A gente Uhum. sabe da maior frequência, da maior prevalência destas situações na criança que tem T21. Mas existem, eu vou jogar agora a pergunta polêmica de colocar na Ah, saia justa, ah, de situações em que esses pacientes são submetidos, são indicadas que não têm evidência tão grande assim. Então a gente vê, às vezes, suplementações vitamínicas muito além das normas, das IDRs preconizadas, IDRs, né? São as quantidades diárias recomendadas e que eu gostaria que você falasse. o que que acontece, né, Manise? Eu acho assim Uhum, que tudo que eu falo que existem algumas terras de ninguém, né? Ou terras de uhum, todo mundo. O que acontece? Se você tem uma criança que ela tem uma alteração na absorção de nutrientes, que ela tem uma tireoide que não funciona, se essa tireoide não estiver funcionando bem, nada vai funcionar bem no metabolismo dela. uhum. Não é a suplementação vitamínica que vai fazer isso. Altas doses de vitamina D que a gente vê absurdas Sem acontecendo. contar que se esse paciente tiver uma tendência à obesidade e sobrepeso, se eu fizer isso, eu também não vou piorar. Então, o que nós precisamos é evidência. A gente sabe que ele cursa com mais anemia. Então, eu preciso fazer hemogramas seriados para ver se ele tem anemia. Ele é um paciente que pode ter tendência a fazer doenças do sangue. Então, eu preciso vigiar essa anemia para ter um hematologista. Mas todos eles cursam com deficiência vitamínica ou todos eles eu preciso fazer dieta isenta da proteína do leite? Não. Não. Eu preciso tirar o glúten para que a criança com trissomia do 21 tenha um desenvolvimento neurológico mais adequado? Não, a gente não tem evidência desse tipo de coisa. E eu falo assim, nós precisamos acompanhar, porque vamos supor que esse paciente em algum momento desenvolva alguma intolerância ao glúten, mas eu preciso de acompanhar. Eu não posso Uhum. falar, todos têm, a partir de hoje ninguém usa. Que o que Exato. a gente vê é isso. Uhum. Todos têm, vamos Extre- tirar de todo mundo. Os ditos extremismos, né, Exatamente. Simone? E quando você falou, né, que jogou para mim a questão das questões gastroenterológicas da criança com trissomia, sim, a gente tem que ter esse olhar entre eles, a intolerância ao glúten ou chamada doença celíaca, que Uhum. é uma doença autoimune em que a criança tem que ter uma predisposição genética e aumenta o risco ter T21, eu tenho mais risco de ter doença celíaca, porque esses pacientes eles têm uma proteína que está ali no nosso sistema imunológico, que é a IgA, mais baixa, eles têm essa tendência e com mais frequência eles fazem também a doença celíaca de difícil diagnóstico. Então, ele tem que ter um olhar específico para a pesquisa da doença celíaca, em que a criança pode ter diferentes manifestações, seja diarreia, seja baixo ganho de peso, baixa estatura, desequilíbrio ou descontrole de uma tireoide que já estava bem controlada. Então, é um olhar que, como você disse, é completo, é um olhar integral para a saúde desse E uma paciente. coisa que eu escutei na live que eu participei foi o seguinte: essa trissomia acontece em todas as células. Então, por que que todos os organismos, os órgãos, os tecidos podem estar atingidos? Porque eu não tenho uma manifestação, por exemplo, de uma doença que vai só no olho, por exemplo, a Uhum. toxoplasmose ocular. Então, eu tenho uma trissomia que ela aconteceu em toda a replicação, em toda a cadeia do cromossomo, ele vai ter a Uhum. trissomia no 21.
Isso acontece em todo o nosso corpo. Então, pode ter no pé, pode ter no tecido, pode ter no sangue, porque a gente fala assim, ah, por que está atingindo? Porque essa trissomia está em todo o organismo desse bebê. Sim. Mas precisamos também falar uma coisa muito importante que chama aconselhamento genético. Sim. Porque essa mãe pode estar totalmente abalada, afetada, mexida, e ela pode não usar nenhum método contraceptivo nesse momento, e ela pode engravidar de novo. E esse aconselhamento genético é fundamental para que ela entenda o que aconteceu, se pode acontecer de novo, se tem de alguma forma um jeito dela prevenir. Uhum. Então, é tanta coisa, não é, Simone? É. Mas eu costumo dizer o seguinte: nós não podemos perder a oportunidade de esclarecer e deixar esse paciente com todas as informações que ele possa usar. Se um dia ele resolver mudar de cidade, de médico, etc., mas que ele possa saber que ele precisa tomar esse caminho. Nós damos os caminhos, indicamos profissionais e ele vai calmamente, no tempo dele, organizando, colocando as prioridades, mas sabendo aquilo que ele pode seguir. Porque, Marise, não é fácil. Eu falo que toda patologia crônica, seja uma Uhum. diabetes tipo 1, Ou seja, uma doença genética, né? não é fácil. Uhum. Nós estamos preparados para ter um filho perfeito. Nós não nos preparamos para ter um filho que nos leve a um luto, temporário ou não. Perder um filho, ter um filho mal formado, ter um filho com uma doença crônica. Então, nós não nos preparamos para isso. Então, igual você falou, nós precisamos de uma psicóloga, precisamos de um aconselhamento, porque esse caminho vai ser longo. Ele é Uhum. da gestação até o dia que a gente morrer. É. Então, não é assim, eu tenho uma verruga, eu vou lá e tiro. É. E isso precisa ser compreendido, estudado e É. explicado. E eu acho que cabe também uma ressalva, na verdade, é a gente enfatizar uma coisa que você já colocou. A importância dessa primeira infância. A primeira infância é importantíssima para todo paciente. Mas para esses pacientes também existe uma importância ainda maior, né? Porque cada paciente é um. É. A partir da sua estimulação, a estimulação precoce, né? Ele vai responder de maneiras diferentes. Então, eu acho que todas essas vias de estimulação associadas a esse aconselhamento genético, para a gente entender qual é a potencialidade do paciente e seguir, e tornar essa jornada um pouco mais previsível dentro da sua imprevisibilidade. Que eu acho que esse é um outro fator que traz muita angústia para os pais, para os cuidadores, para todos os familiares e para nós também, profissionais da saúde, né? E nós vamos deixar vários links, tanto para a família como para os profissionais, mas principalmente para as famílias, para saber onde entra, por que entra, quais são os grupos de apoio, como é o caminho que é tão difícil de trilhar. E eu costumo dizer, quando você tem esse lugar para você entrar, que a gente fala, o fulano entrou em tal site, não era confiável. Então, nós precisamos dar os sites confiáveis, Perfeito. porque aí eles vão conseguir entrar e conseguir ter informações. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, Marisa? Os pacientes com doenças graves, às vezes eles sabem mais do que a gente, né? Com certeza. E o papel das associações, né, Isso, é exatamente. muito importante, né? É você tirar suas dúvidas, ouvir também dos outros pais, das outras famílias, né? As suas experiências, os seus erros, os seus acertos. É muito enriquecedor essa troca, essa parceria, eu acho, entre nós, profissionais da saúde, e as associações, né? É isso. Muito obrigada, acho que foi muito gostosa essa troca também sobre esse tema e espero que todos vocês tenham gostado. Até o próximo.